Salve, guerreiros Saiyajin! Saíram mais informações a respeito da morte de Akira Toriyama. Então nesse vídeo aqui, além de trazer essas informações, eu trarei também algumas mensagens que foram divulgadas por grandes mangakas, como por exemplo Kishimoto, que criou Naruto, e Eiichiro Oda, que criou One Piece. E não foram só eles que se pronunciaram, afinal de contas, o dublador de Goku aqui no Brasil, o Wendel Bezerra, também deixou a sua mensagem, assim como a dubladora de Goku lá no Japão, que prestou a sua homenagem ao grande Akira Toriyama. Então, vamos agora primeiro às informações. Para aqueles que ainda não sabem, foi revelado que Akira Toriyama já andava doente desde o ano passado, que nesse caso seria 2023. A revelação foi feita por Takao Koyama, um importante diretor de Dragon Ball Z. Segundo Koyama, parece que Akira Toriyama vinha sofrendo da doença desde o ano passado. Koyama finalizou a frase dizendo, abre aspas, é uma pena. Tenho certeza que ele passou por momentos difíceis. Eu também fiquei hospitalizado por 100 dias no ano passado. Então, consigo entender um pouco do que ele deve ter passado. Fecha aspas. Ou seja, galera, Toriyama já estava com esse coágulo na cabeça há mais ou menos um ano atrás. Tanto é que ele já vinha frequentando os hospitais com um pouco mais de frequência. O que faz a gente pensar agora, será que há mais ou menos um ano atrás ele acabou sofrendo alguma pancada na cabeça que causou esse coágulo, ou esse coágulo é proveniente de alguma outra situação no qual ainda não passaram para nós? Eu vou ficar na expectativa aqui caso saia mais alguma informação para trazer para vocês, afinal de contas não divulgaram quase nada a respeito da situação de Akira Toriyama até agora. Só sabemos apenas do seu falecimento. Indo agora para as mensagens, vamos falar um pouco primeiro da mensagem de Wendel Bezerra, que é o dublador de Goku aqui no Brasil. Ele fez um vídeo e eu vou deixar rolando aí na tela para que vocês possam entender melhor o que foi que ele disse. Galera, primeiro eu quero agradecer todo mundo aí que tá me escrevendo, que tá me perguntando, que tá me contando. Eu soube ontem, por volta da 1 da manhã, da morte do Akira, e fiquei muito triste, muito abalado, é uma coisa muito grande e representativa para mim. Eu queria fazer um vídeo, né, falando a respeito. Hoje foi impossível, além de estar trabalhando muito, um monte de reunião, é algo que eu preciso digerir primeiro para falar. Então fica aqui os meus sentimentos, meu agradecimento a todo mundo aí, e hoje à noite ou amanhã eu faço um vídeo falando da minha história com Akira. Indo agora para a mensagem de Masako Nozawa, que faz a voz de Goku lá no Japão, ela disse o seguinte sobre o falecimento de Akira Toriyama. Abre aspas. Não consigo acreditar. Minha cabeça está vazia, com a sensação de não querer pensar nisso. No entanto, toda vez que nos encontrávamos, Toriyama-sensei costumava dizer, por favor, cuide de Goku. E quando lembro dessas palavras, consigo manter a determinação de estar ao lado de Goku, até o fim da minha vida. Sensei, por favor, nos observe do céu, que você tenha uma partida tranquila. Fecha aspas. Outra pessoa que também prestou suas condolências foi o grande ator Jack Chan. Ele disse assim, abre aspas, Akira Toriyama Sensei, obrigado por criar tantas obras clássicas. Elas estarão eternamente presentes nesse mundo. Descanse em paz. Fecha aspas. Falando agora das mensagens de alguns mangakas, Yusuke Murata, autor de One Punch Man, também prestou suas homenagens dizendo a seguinte frase, abre aspas. Havia muitas coisas que só poderíamos receber de Toriyama Sensei. Fecha aspas. Provavelmente nesse ponto aqui ele está se referindo às suas ideias geniais que só poderia ser passada através da sabedoria de Akira Toriyama. Murata então continua dizendo, abre aspas novamente. Rezamos respeitosamente pela sua paz eterna. Curiosamente não consigo sentir que ele realmente se foi. Talvez seja porque, para mim, ele sempre foi como uma estrela no céu, mesmo em vida. Fecha aspas. Outro mangaka que também homenageou Akira Toriyama foi Masashi Kishimoto, autor de Naruto, e tanto a mensagem dele quanto a de Oda foram as mais emocionantes. Então vamos lá. Em nota, Kishimoto disse assim, abre aspas. Sinceramente, não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino. Porém, por enquanto quero expressar meus pensamentos e sentimentos ao Toriyama Sensei. Eu cresci lendo Dr. Slump nos primeiros anos da escola e Dragon Ball nos anos finais.
e era naturalmente para mim ter seu mangá ao meu lado como parte da minha vida diária. Mesmo que eu tenha enfrentado momentos difíceis, Dragon Ball sempre me fez esquecer disso. Foi um alívio para mim, um garoto do interior que não tinha nada, porque Dragon Ball foi muito divertido. Quando eu estava na universidade, de repente, Dragon Ball, que fazia parte da minha vida há tantos anos, chegou ao fim. Senti uma incrível sensação de perda e não sabia o que esperar. Mas ao mesmo tempo, foi também uma oportunidade para compreender verdadeiramente a grandeza do que o Sensei criou em Dragon Ball. Eu queria criar trabalhos como o de Toriyama Sensei. À medida que segui os passos do meu Sensei e aspirava a me tornar um artista de mangá, esse sentimento de perda começou a desaparecer. Porque criar mangás era divertido. Conseguir encontrar uma nova diversão, seguindo o meu professor. Meu professor sempre foi meu guia. Ele era minha inspiração. Peço desculpas pelo transtorno, mas gostaria de expressar minha gratidão ao professor. Para mim, ele era o Deus Salvador e o Deus do mangá. Quando nos conhecemos pela primeira vez, eu estava tão nervoso que não consegui dizer uma palavra. Porém, depois de encontrá-lo diversas vezes no comitê de seleção do Prêmio Tezuka, conseguimos conversar. Como leitores de Dragon Ball, eu e o Sr. Oda voltamos a ser crianças naquele momento. E quando conversamos animadamente sobre o quanto Dragon Ball era divertido, como se estivesse competindo um com o outro, o Sensei parecia sorrir timidamente. Acabo de receber a notícia da morte do meu professor. Sinto a sensação de perda ainda maior do que quando Dragon Ball acabou. Eu ainda não sei como lidar com esse buraco no meu coração. Agora não consigo nem ler o mangá de Dragon Ball. Não sei se consigo escrever corretamente esse texto para transmitir os sentimentos ao meu professor. Todos ao redor do mundo ainda estavam ansiosos para ver o seu trabalho. Se houvesse um único desejo de Dragon Ball para se tornar realidade... Me desculpe, talvez isso seja um desejo egoísta, mas estou triste. Sensei, obrigado. Akira Toriyama Sensei, por todos os seus trabalhos agradáveis nos últimos 45 anos. Muito obrigado por tudo. E aos demais familiares que ainda estão profundamente tristes, por favor, cuidem-se. Rezo para que o Sr. Akira Toriyama descanse em paz. Fecha aspas. Oda disse o seguinte sobre a morte de Akira Toriyama. Abre aspas. É muito cedo. O vazio é muito grande. A tristeza toma conta de mim quando penso que nunca mais o verei. Eu admiro muito desde criança, então me lembro do dia em que ele me chamou pelo nome pela primeira vez no caminho para casa. No dia em que você usou a palavra amigo para mim e para Kishimoto. Lembro-me de ter ficado muito feliz com Kishimoto. Também me lembro da última conversa que tivemos. Eu fui um daqueles que pegou o bastão desde a época em que ler o mangá fazia você de bobo. E ele também criou uma era em que adultos e crianças poderiam gostar de ler mangá. Ele nos mostrou o sonho de que o mangá pode se espalhar pelo mundo todo. Foi como assistir a um herói avançando, não apenas para mangakás, mas também para criadores de vários setores. A excitação e a emoção da época de serialização de Dragon Ball devem ter se enraizado em sua infância. Sua existência é como uma grande árvore. Para os artistas de mangá da minha geração que estiveram no mesmo palco, quanto mais me aproximava das obras de Toriyama, mais percebia que elas tinham uma presença maior, quase que assustador. Mas estou muito feliz em ver o homem tranquilo novamente, porque amamos Toriyama Sensei no nível sanguíneo. Gostaria de expressar meu respeito e gratidão ao mundo ricamente criativo que Toriyama Sensei deixou para trás e orar por seu repouso do fundo do meu coração. Espero que o céu seja um lugar alegre, tal como você imaginou. Fecha aspas. Uma curiosidade aqui, galera, é que Akira Toriyama começou seu trabalho em Dragon Ball com Goku sendo uma criança. E talvez por uma ironia do destino, o seu último trabalho em Dragon Ball foi agora no Dragon Ball Daima, onde Goku voltou a ser uma criança novamente. E para aqueles que ainda não assistiram Dragon Ball Super, porque acham que ele não vai corresponder às expectativas, eu só vou te mostrar esse vídeo aí, onde colocaram um telão para várias pessoas assistirem ao mesmo tempo o final do Torneio do Poder, o que indica que com certeza vale a pena você dar uma chance para esse arco que foi tão incrível. E por fim, galera, eu também gostaria de prestar minha homenagem
trazendo uma pequena história de uma experiência de vida que eu mesmo tive. Quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, eu era muito frouxo. Pense num moleque medroso que tinha medo até mesmo de sua própria sombra. E naquela época, para piorar, eu achava que conseguia enxergar demônios. Então, pense como era a minha situação. Eu ia tomar banho, estava passando a água ali no rosto, a mão, quando eu abri os olhos, demônio! Era desesperador. Eu estava assistindo um filme, olhava para o lado da cozinha, tudo escuro, demônio! Então, o meu medo era algo assim impossível, não tinha como controlar. E aí o que aconteceu? Foi justamente quando eu comecei a acompanhar o Dragon Ball Z. Eu já conhecia o Dragon Ball, o Goku pequenininho e tudo mais, mas aí veio Dragon Ball Z, os guerreiros ficando cada vez mais fortes, até que chegou o momento do Super Saiyajin, o guerreiro mais forte de todo o universo. Naquela época, pelo menos a gente pensava que era assim, mas aí com o tempo foi passando e eu comecei a pensar, caramba, se eu posso ver demônios, se ele puder me tocar, então eu posso virar um Super Saiyajin e largar um Kamehameha nele e acabar matando ele ou derrotando, algo do tipo. Então na minha cabeça eu poderia me transformar em um Super Saiyajin, ficar mais forte e derrotar os demônios que eu via. Essa aí foi uma válvula de escape que eu encontrei para enfrentar um dos meus maiores medos, uma das minhas maiores fobias. Então, de fato, Akira Toriyama foi uma pessoa muito presente em minha vida e que me ajudou bastante. Parece ser algo besta, mas para uma criança de 11, 12 anos, realmente é algo muito incrível. Eu me emocionei e não gosto muito de me emocionar, mas realmente foi algo que me tocou bastante e me ajudou muito. Então, Akira, aonde você estiver, que você possa estar nos braços de Deus nesse momento. Eu sei que agora você está contando suas histórias para as pessoas que faleceram há muito tempo e não conseguiram ouvir nem saber os detalhes dos outros arcos, né? Quem sabe Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e por aí vai. Então, muito obrigado por tudo que você fez em nossas vidas. Dito isso, galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todo dia tem vídeo novo para vocês. No mais, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.